Bom dia, quarto ano. Hoje nós vamos para a nossa aula remota de ciências, tá? Onde nós vamos falar de dois processos de separação, os dois últimos processos de separação de misturas, que é a filtração e a decantação. No processo de filtração, para separar as misturas, ela consiste em você pegar um filtro, tá? Por isso filtração, e você separar o resíduo sólido do líquido. Por exemplo, água e café, você consegue separar o pó do café, né? Pelo filtro, colocando, quando você faz o café, por exemplo, aí você coloca ele todo dentro do filtro, a água vai descer e o pó do café vai ficar concentrado no filtro. E também água e areia, eu também posso separar por modo de filtração. Coloco a água misturada com areia, por exemplo, um recipiente misturado com água e areia, eu coloco, passo pelo filtro, o líquido vai descer, né, vai para o recipiente de baixo, e o sólido, que é a areia, ela vai ficar lá no filtro. Esse processo chama-se filtração por conta disso, porque ela precisa do filtro para separar o líquido do sólido. Tá? Muito utilizados principalmente na filtração da água, né? A nossa água que nós bebemos, ela precisa passar por uma filtragem, tá? Filtração, página 55. Observem estas misturas, em qual delas a filtração seria uma opção para realizar a separação dos componentes. Água mais areia, água mais pó de café. Para que a turma pudesse responder, a professora Elaine mostrou imagens de duas situações em que se emprega a filtração. Veja também. Aí eu tenho aqui a primeira filtração do café, né? Onde eu pego o recipiente misturado com café, coloco pelo filtro, o café vai ficar retido no filtro e a água, que é o líquido, vai descer para o próximo recipiente. Do lado eu tenho a separação da água e areia. A mesma coisa, a areia vai ficar concentrada no filtro e a água vai descer para o recipiente de baixo. Primeiro quesito, responda aos questionamentos da professora Elaine. A filtração serve para separar a mistura, as duas, tanto da água mais o pó do café, quanto da água e a areia. Dá para separar as duas misturas, tá? Marque os dois. Página 56. Segundo quesito. Depois de filtrar a mistura água mais pó de café, o líquido está adequado para ser ingerido, por quê? Aquela filtração anterior que a gente viu, ela não foi utilizada a água quente, tá? Ela foi utilizada a água normal, a água no ambiente, na temperatura ambiente. Se eu utilizo a água quente, eu vou extrair o pó do café, lá do pó do café, as substâncias que vai deixar a água que descer pelo filtro sendo café, né? Menos com pó. Mas essa atividade que a gente fez na página anterior, ela foi com água em temperatura ambiente. Então, na hora que eu coloquei a água na temperatura ambiente, em cima do pó do café, a água desceu, tá? Natural. Ela desceu boa para o consumo e o café, o pó do café ficou no filtro. Então, a resposta dessa atividade 2, vocês vão ter que dizer que sim, que ela, por não ter utilizado a água quente, ela vai ficar somente a água no recipiente de baixo, tá? Terceiro, o que acontece com o pó de café? Ele pode ser reutilizado? Será? Como não foi utilizado a água quente, né? Aquele pó do café, mesmo molhado, ele vai secar e vai ser reutilizado normalmente. Se acaso eu utilizo uma água quente, aí aquele pó não será mais reutilizado, tá bom? Mas aí na nossa experiência da página anterior foi feita com água ambiente. Então aquele pó vai secar e vai ser utilizado naturalmente, normalmente. Quarto, filtrando a mistura água mais areia, a água que escorre do filtro é própria para ser consumida, por quê? Neste processo aí, só a filtração ela não vai deixar a água pura, tá? Por quê? Porque a areia ela traz muitas impurezas.
ela pode trazer algumas coisas que pode ser prejudicial à nossa saúde. Além da filtração aí neste caso, né, para separação da areia e da água, seria preciso, para essa água estar boa para um consumo, ou uma filtração, aliás, ou ferver a água depois da filtração, ou adicionar algumas colheres de cloro, né, para que tire as impurezas daquela água. A água, só misturar água e areia, eu pegar água e areia e colocar dentro do filtro, e aquela água que descer, ela não é boa para o consumo. Ela vai precisar, além da filtração, de um outro modo para que mate as bactérias e germes encontradas na areia, tá? Porque o filtro aí, nesse caso, ele só vai servir para separar areia e água. Quinto quesito: o que aconteceria se o pó fosse misturado com água quente antes de ser filtrado? O que ia acontecer? Quando eu adiciono água quente, as propriedades do café iriam descer junto com a água, não é? O pó ficaria no filtro e a água ia descer com as propriedades do café. E eu teria a bebida que a gente mais conhece no Brasil, que é o café, tá? Para finalizar o assunto, leio o que a professora Elaine escreveu para a turma no quadro. Filtração é um processo mecânico que serve para separar uma mistura de um componente sólido disperso em um componente líquido, ou seja, um componente sólido que está misturado na água. Para realizá-la, é preciso utilizar um filtro, isto é, uma superfície porosa. Nesse processo, o componente sólido fica preso no filtro enquanto o líquido escorre para outro recipiente. Você sabia? A água que chega às nossas torneiras já passou por um longo processo de separação de elementos em um lugar chamado Estação de Tratamento de Água, o ETA. Isso ocorre porque a água que vem dos rios e represas é imprópria para o consumo, por conter muitos materiais, como folhas, peixes, detritos e muitas bactérias. Quando a água chega à nossa casa, limpa e sem cheiro, passou cerca de 3 horas por um processo que utiliza filtros e vários produtos químicos para limpá-la. São várias fases, entre elas a decantação, filtração e adição de cloro e flúor, tá? Que a gente vai ver nas próximas páginas o processo da decantação. Que vejam que só a filtração ela não vai só servir, porque principalmente para a nossa água do consumo, a gente não é só filtrar a água e ela está boa para o consumo, ela precisa passar por uma estação de tratamento, onde vai ser retirada todas as impurezas, depois vai ser adicionado cloro, flúor e outros componentes até chegar na nossa torneira, tá? Para poder a gente consumir. Página 57, nós vamos chegar agora no processo da decantação, tá? O que é o processo da decantação? Ela consiste em separar, tá, os resíduos, os detritos encontrados na água. Essa água fica em tanques, onde depois de algumas horas aquelas impurezas vai descer para o fundo do tanque e a água vai ficar acima, tá? Depois desse processo que a sujeira ficou embaixo e a água ficou acima, ela é trocada, tá? Ela é levada as impurezas para um lugar e a água para ser filtrada, tá? E depois, além da decantação, que é essa separação da água e dos resíduos, aí vai ser adicionado o cloro, o flúor, os outros elementos para poder fazer com que mate as bactérias e deixe aquela água pura e própria para o consumo. Página 57, decantação. Você deve estar se perguntando, mas o que é decantação? Leia o texto a seguir que a professora Elaine distribuiu à turma e entenda essa fase do tratamento da água. A decantação é mais um método de separação de misturas. No caso do tratamento da água, essa etapa ocorre em grandes tanques por cerca de 90 minutos, isto é, 1h30.
Nesse período, a água fica quase totalmente parada e a sua sujeira forma um grande lodo que desce para o fundo do tanque. O lodo é arrastado para o centro do tanque por meio de duas grandes pás que se movem lentamente onde há uma saída para um poço. A cada 2 horas, o lodo acumulado no poço é bombeado para o canal de esgoto, ou seja, não serve. A parte líquida mais limpa ela decanta para o sistema de filtração. Sexto, retomando as misturas areia mais água e água mais pó de café, qual delas pode ser separada por decantação? Das duas misturas, a que pode ser separada por decantação é a água mais a areia, tá? Sétimo, vamos ver se você entendeu. Nesse espaço aqui, você vai desenhar um esquema que demonstre o processo de decantação. Capriche. Você vai desenhar como que essa água misturada com areia, ela vai ficar aqui. Você vai desenhar o grande tanque, né, como a tia explicou, e depois desse grande tanque, a água pura vai para um lado, né, e a areia que se acumulou, o lodo que ficou embaixo, ela vai ser descartada para o esgoto, certo? É importante saber como a água que consumimos é tratada. Sim, antes de chegar à nossa torneira, mas a água que sai pelo ralo e pela descarga? Vamos pesquisar essa resposta? Marina encontrou na internet várias informações e mostrou para a sua turma o que achou mais interessante. Você vai conhecê-las a seguir. Página 58. E no mundo da tecnologia, para onde vai o esgoto depois da descarga? Se na sua cidade existe uma estação de tratamento de esgoto, em menos de um dia o esgoto que foi descartado já estará tratado e pronto para ser devolvido ao rio, tá? Aí primeiro, veja lá o esquema. Cidade. Depois ela vai para um recipiente grande, grade, né, para grade. Depois da grade ele vai para a caixa de areia, isso é tudo para tirar os dejetos, tá? Os resíduos. Depois ele vai para decantadores primários, depois secundários. Depois ele vai para a água, que é um grande tanque ali, ó, a água de reuso. E só assim ele vai ser despejado no rio de volta, tá? Aí, primeiro, depois de acionar a descarga, todo o esgoto é recolhido por tubulações que chegam à ETE e ficam por volta de 15 horas para o tratamento. 2. Na chegada à estação, o esgoto passa por uma série de grades para a retenção de materiais maiores, como plástico, papel e etc. 3. Areia e outras partículas ficam no fundo de um decantador e a parte líquida segue para outros tanques com bolhas de ar, ativando micro-organismos que consomem o material orgânico e assim diminui a carga poluidora da água. 4. A parte sólida, que é o lodo, recebe mais micro-organismos para acabar com o que restou da matéria orgânica. Nessa etapa, o material já não tem mais cheiro ruim. 5. A parte líquida gerada no final está quase limpa, mas imprópria para o consumo. Ela pode ser desenvolvida para os rios ou virar água de reuso, para lavagem de ruas, por exemplo. 6. O lodo é lavado, prensado e encaminhado para desidratação. A destinação final desse resíduo seco é um aterro sanitário. Página 59, primeiro quesito. O texto responde a um questionamento ou conta uma história. Pinte de azul no texto um trecho que justifique a sua resposta. Ele não conta uma história, não é? Ele responde a uma pergunta. E eu posso utilizar qualquer uma delas, até a primeira mesmo, né? O primeiro parágrafo eu posso pintar de azul, tá? Segundo, você conhece alguma revista na qual seja possível encontrar textos
como o que foi lido, ou seja, informativo. Em caso afirmativo, qual? Vocês observam muito, né, texto como esse em revistas, né, principalmente em revistas culturais ou científicas, tá? Terceiro, qual processo de tratamento é mais demorado? Vocês acham que demora mais para tratar a água ou para tratar o esgoto? Demora mais no tratamento do esgoto, tá? Exercitando. Esse primeiro pede para se reunir, mas dá para a gente responder sozinhos, tá? Converse com eles e responda. Qual técnica seria mais recomendada para separar a mistura desastrosa de Ritinha? Assinale-a e explique sua escolha. Você se lembra da mistura desastrosa feita pela minha irmã no café da manhã? Lembra que ela colocou muito achocolatado numa quantidade pouca de leite? Qual desses processos vocês acham que era mais apropriado para separar o achocolatado do leite? O processo mais adequado seria a filtração, né? Porque eu filtrando o achocolatado do leite, o leite iria ser retirado para o recipiente de baixo, junto com as propriedades do cacau, que é o chocolate em pó, e aquela grande quantidade de chocolate ficaria retida no filtro, tá? Segundo, explique com suas palavras cada uma das técnicas e dê um exemplo de utilização no dia a dia. Então, você vai reler e você vai colocar com as suas palavras o processo da cantação, evaporação, filtração e decantação, tá? Página 60, terceiro quesito. De todas as misturas que você estudou, letra A, qual você considera mais fácil de separar e por quê? Resposta pessoal. B, qual foi a mais difícil de separar? Explique, também uma resposta pessoal. Quarto, desde muito pequeno ou pequena, você deve ouvir que para manter a saúde é importante filtrar ou ferver a água da torneira antes de ingeri-la. Explique o motivo dessa recomendação. A gente viu nas páginas anteriores que um dos motivos da filtração, né, e também de ferver a água é para tirar as impurezas que podem estar na água e que aquilo ali, aquelas impurezas, pode trazer doenças para a gente. Então, por isso, o processo de filtração ou de ferver a água é tão importante, tá? Quinto, retome seus registros sobre as formas de separação de componentes que você testou e complete a tabela abaixo. Essa atividade aí, vocês vão deixar ela separadamente sem responder, porque essa atividade a gente vai fazer em sala. Lembra daquela experiência que era separar água e sal, água e café, água e areia? Nós vamos responder esse quinto quesito em sala, tá? Página 61. Observe as imagens a seguir e indique as técnicas de separação mais adequada. Então, eu tenho aqui um filtro. Aí a técnica já é filtração, né? Já tá bem clara. Aqui eu tenho a parte líquida ficou em cima e a parte sólida embaixo. Esse processo aí é o quê? Catação, tá? Eu tô fazendo a catação. A próxima é a água que está evaporando. A roupa estava molhada no varal e a água evaporou. Então, evaporação. E o próximo é a decantação, tá? Sétimo, ao realizar, observar a filtração das misturas água mais pó de café ou água mais areia, você pode afirmar que houve transformação, a água voltou a ser como era antes da mistura. Ela não voltou a ser como era antes da mistura, houve a transformação, né? Oitavo, qual é o método mais simples para a realização da separação de misturas heterogêneas? Explique sua resposta e dê exemplo. Quando eu quero separar uma mistura heterogênea diferente, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o processo de catação, né? E esse processo de catação eu vou utilizar o quê? A mão
ou alguns instrumentos muito simples, que é para poder separar um do outro, tá? Eu posso utilizar a pinça, uma colher, como a gente viu naquele vídeo que a tia deixou na aula passada, que as crianças estavam separando o arroz do feijão, né? Pode ser vários exemplos que vocês quiserem, tá? Nono, observe a imagem e identifique os elementos da mistura. Aí eu vou ter o quê? Água e areia, né? Água e terra, tanto faz. 10º, na atividade anterior você pôde visualizar a separação dos elementos, mas eles ainda estão no mesmo recipiente. Como você faria para colocá-los em recipientes diferentes? Explique. Se você quisesse separar a água da areia, o que vocês iriam utilizar? Vocês iriam utilizar de um filtro, né? Para que só a parte sólida ficasse retida no filtro e a parte líquida descesse. Página 62. 11º, responda as perguntas corretamente na cruzadinha. Letra A. É um processo de separação de misturas que pode ser feito com pinça. A letra A vai ser a catação. B. É possível retirar o sal da água do mar para consumo humano por meio desse processo de separação. A gente viu que o único processo que separa água do sal é a evaporação, tá? Então, letra B, evaporação. C. Esse processo é usado para purificar a água, retirando as partículas sólidas. A letra C, eu vou fazer uma purificação, eu vou separar o líquido do sólido. Então, eu vou fazer uma filtração, certo? D. Usado no tratamento de água, esse método separa o líquido a partir do momento em que o sólido se deposita no fundo de um tanque, que transforma no lodo. Como é o nome desse processo? Decantação, tá? É nome do objeto que retém o material sólido no processo descrito no C. Não tirou a parte sólida lá na filtração? Como se dá o nome desse processo? O nome desse processo, ele chama filtro. Eu vou precisar do filtro para fazer a filtração. F. É por causa dele que as salinas são mais comuns na região nordeste do Brasil. Para eu ter uma maior evaporação, eu vou precisar de lugares mais quentes. E lugares mais quentes vai precisar de quê? Calor, tá? Então, a letra F, calor. Um experimento caseiro de uma operação unitária bastante conhecida e utilizada, que é o processo de filtração para clarificação, que nesse caso vai ser da água. E é uma operação utilizada para separar sólido líquido. A aplicação, então, da filtração, a gente vê bastante em estações de tratamento de água, que são os filtros de areia, para clarificação. Nas nossas casas, seriam os filtros de carvão ou os filtros de barro para purificação de água também. E nós utilizamos como materiais para fazer esse experimento uma garrafa PET dividida ao meio. Nós retiramos a tampa dela e colocamos uma camada de algodão, uma camada de brita. De britas maiorzinhas, que é para suporte mesmo do leito, né? Uma camada de areia, uma camada de terra e a última camada de carvão. E vamos mostrar para vocês agora um desenho ilustrativo mais claro das camadas. Aqui vocês podem ver mais claramente as camadas. Aqui nós temos o algodão, as britas maiores, britas menores, a areia, e aqui no caso ele colocou direto carvão ativado, mas nós utilizamos além, entre a areia e o carvão ativado, nós utilizamos terra. Bom, agora nós vamos fazer a filtração dessa água, bastante suja, como vocês podem ver, no nosso sistema, aqui no nosso aparato experimental para filtração.
E agora a gente tem que esperar um tempo até que ela percole todo o leito e seja filtrada. A gente vê que ela já começou a umedecer. Já dá pra ver que ela tá bem transparente. Bem transparente. Depois ela ainda teria que ser fervida e também ser adicionado hipoclorito, né? Para que essa água possa ser consumida, para matar os micro-organismos, bactérias. Então, nesse caso, esse processo é só para clarificação mesmo, sabe? Agora pega a água e mistura na areia. O Xande mexe e a Alice joga água. Ou a Alice mexe e o Xande bota água. Tá, mas eu tenho que colocar. Bota mais. Vai. Tá bom. Tá bom, tá bom. Mistura. Tá muito ruim com areia. Ninguém vai experimentar água com areia, tá? Mas vamos fazer uma experiência. Ah, já fiz isso com a Luna. Eu coloquei areia molhada. Aí eu coloquei areia, aí a gente colocou água. Aí agora a gente vai ver que a areia tá o quê? Misturada com o quê? Ah, misturar um pouco, mãe? Misturada, tá? Mamãe, dá pra misturar um pouco? Mas a água tá suja, não tá? De quê? Abre um pouco. Mãe, deixa eu misturar. Agora a gente vai parar uns 5 minutos e vai ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer agora, Alice? Vou deixar a colher. Tira a colher, deixa a colher aqui paradinha. Sem mexer, tá? Vamos esperar uns minutinhos para ver o que vai acontecer, tá bom? Vamos lá? A gente vai esperar 20 minutos e vai voltar para ver o que vai acontecer. Vamos? Vamos, Alice. Como é 20? 20 é... Vou te mostrar no relógio. Isso aqui é a experiência também do de ciência. Aí a gente esperou 20 minutos para ver se a areia ia se misturar com a água e se o açúcar, né, ia se misturar na água. E o resultado é que a areia foi para baixo e a água ficou em cima. E o nome desse processo é decantação.